Vamos agradecer aqui a presença do delegado Amadeu. Eu falava muito sobre ele ontem, está ao vivo no estúdio do Tribunal da Massa. E junto com ele, um psicanalista que eu respeito demais, também jornalista, Willy Schaumann, que vai traçar o perfil psicológico. É o Schumann. O perfil psicológico de Edson Brits. E olha, conversou comigo anteriormente, é de dar medo, hein? É de dar medo o que ele tem a dizer sobre o perfil psicológico de Edson Brits. Tem imagem do Brits aí, por favor, produção? Coloca para mim na tela. Porque esse homem, durante as audiências, acabou sorrindo, acabou encarando jornalistas, policiais militares. Foi algo diferente que aconteceu. Muitas pessoas estranharam. Como pode? Os réus estão aplaudindo, beijinho, aplauso. Nem parece que mataram uma pessoa, é ou não é? Olha só, barbinha bem feita. Não estavam com os cabelos raspados, os homens, como acontece nas penitenciárias. É engraçado, minha gente. Tem muita coisa aí que deve ser analisada e o Tribunal da Massa vai mostrar para você. Quero dizer também que nós temos os depoimentos e a partir de agora é o que vai ao ar. Todos os depoimentos que foram colhidos pela Justiça. O Tribunal da Massa teve acesso a esses vídeos. Nós vamos colocar tudo no ar a partir de agora. Lucas Rocha, vamos conversar agora. Caso Daniel. Nosso repórter hoje está aqui no estúdio da Rede Massa, vai apresentar o programa comigo. Muito competente Lucas Rocha, juntamente com o João Gimenez, para falar de todos os depoimentos que foram colhidos. Nós vamos começar, atenção, nós vamos começar com esses depoimentos de uma testemunha sigilosa. Veja bem, ela contou como foi a saída da casa noturna, a Shed, até a chegada na casa dos Brits, para aquele after que eles fizeram. Veja o que essa testemunha comenta. A gente saiu da Shed, ficamos lá fora conversando, daí o mineiro falou que realmente ia acontecer a festa na casa da Lana, que era pra gente ir pra lá. Entrou no Uber, daí eu, o mineiro e a Evelyn, e daí chegou o Daniel na porta do Uber e perguntou pra onde que a gente estava indo. Daí a gente falou que estava indo pra casa da Lana, e ele pegou e falou, eu vou junto, e entrou no Uber. A gente foi pra casa da Lana, a gente... O Uber de vocês foram? Eu, o mineiro, a Evelyn e o Daniel. E daí a gente chegou na casa da Lana, era umas 6h40 mais ou menos. A Lana abriu o portão pra gente, a gente entrou na casa, daí tava a Cristiane, já tava dormindo, tava o Edson, o King, o goleiro, a Lana e o primo e a prima dele. A gente ficou lá, continuou a festa normalmente, sentamos, continuando bebendo. O Daniel sentou perto ali no sofá, ficou fumando narguilé, tava todo mundo muito bêbado, muito alterado. E daí acabou a bebida, o Edson falou que ia comprar mais bebida. Era por volta de umas 8 horas, 8h15 mais ou menos, que ele falou que ia comprar mais bebida. Ele saiu da casa, foi comprar mais bebida, ficamos lá bebendo, deu em torno de uns 15 minutos, ele voltou com mais bebida, daí continuamos lá bebendo, conversando. Tava eu e a Stephanie lá atrás no salão de festas, e a gente começou a escutar uma gritaria, e a gente foi até a sala. Vejam bem, nós não mostramos o rosto desta mulher que está falando porque é uma testemunha sigilosa. A câmera, ela foi posicionada para mostrar advogados e outras pessoas que participavam deste depoimento e tinham o direito de fazer perguntas, não era apenas a juíza que perguntava, os advogados também podiam fazer essas perguntas e por isso, por ser sigilosa, o rosto não foi mostrado aqui. Entretanto, existem outras testemunhas que não são sigilosas e que nós vamos mostrar exatamente o que elas estão falando e você vai conhecer o rosto dessas pessoas também, já no Tribunal da Massa. Mas, Lucas Rocha, o que a gente consegue observar aqui com esse primeiro depoimento não é muito diferente do que nós já sabíamos. Não, nada muito diferente daquilo que a gente já sabia. O Edson Brits sai da casa, fica cerca, isso que é importante que ela falou, fica cerca de 15 minutos fora. Foi nesse meio tempo, em algum momento desses 15 minutos, é que o Daniel, entra no quarto da Cristiana e, enfim, aí as coisas se desenrolam. Ok. Edson Brits saiu para comprar bebida, ficou 15 minutos fora e aí ele volta. Quando volta é que tudo aconteceu.
Outra testemunha sigilosa é amiga de Alana e não conhecia o Daniel. Essa pessoa estava na festa na Shed e foi convidada para o after na casa dos Brits. Passamos a noite bebendo, daí era umas 5h30 da manhã, a própria Alana falou que ia ter um after lá, que o pai dela estava chamando, e ele estava chamando, daí a gente acabou indo. A gente daí pegou um Uber, a Alana tinha ido com o pai dela, daí outra testemunha foi em outro Uber, e daí nesse Uber fui eu e mais 3 testemunhas. Daí a Alana chegou, abriu o portão pra gente e a gente entrou. Daí a gente chegou lá, continuamos bebendo, ficamos ali na área de festa e continuamos ali. Daí o Edson saiu para comprar mais bebida. Ele ficou uns 15 minutos fora, que daí ele trouxe mais 1 ou 2 vodka. Daí a gente ficou ali, continuamos bebendo. Daí uma hora eu tava parado assim, tipo, entre a área de festa e o corredor da garagem, assim. O Edson passou por mim e falou que ia no quarto pegar alguma coisa pra mim ir junto. Daí eu acompanhei ele e quando ele abriu a porta da casa, tipo, ele abriu a porta da casa que é ali na garagem e tentou entrar na porta do quarto. Só que daí ele viu que tava trancada e falou, ué, mas eu não deixo a porta trancada. Daí ele pegou e deu a volta pela janela, que a janela é baixa, assim. Daí ele pegou e na hora que ele abriu a janela, eu comecei a escutar tipo, um barulho de tapa, assim, de soco. E eu tava atrás. Daí nessa hora eu abri a janela e vi que ele já tava sufocando o Daniel. E daí ele tipo, pegou ele da cama e botou na parede e com uma mão tipo, ele segurava e com a outra batia. Ô Lucas, fora tudo isso, o começo é bem parecido com o que as pessoas já sabiam, mas daqui a pouco vem muito mais. O que nós podemos esperar desses depoimentos? Eu destaquei aqui alguns pontos. Por exemplo, nós temos exatamente o momento em que Lucas Munner fala que Cristiana Brits o puxou e o beijou, deu um selinho nele na festa. Esse áudio é bombástico, foi o que deixou todo mundo com os nervos à flor da pele lá no dia do fórum, lá no fórum, né, no dia das audiências. Além disso, tem também como é que eles marcaram um encontro para o shopping. Porque depois do assassinato, algumas dessas pessoas, testemunhas, estavam com muito medo e, de alguma maneira, a Alana Brits ajuda, pelo que tudo aponta, a marcar um encontro no shopping para combinar uma versão. Tá aí a imagem deste encontro. Portanto, tudo isso a gente vai mostrar ao longo desses áudios. E tem também discussão, que isso não é raridade, mas a gente tem um trecho bem específico da discussão entre o Nilton Ribeiro e Cláudio Daledoni, os advogados, um assistente de acusação e outro advogado de defesa. Tem muito trecho bombástico dentro desses áudios aí. Ok. Para quem está chegando aqui agora, minha gente, veja só, a importância de todos esses áudios, porque é isso o que determina a absolvição ou não dessas pessoas. Tudo que foi colhido ali é colocado num papel e com estas informações que o juiz e os jurados, no dia do julgamento, juntamente com o que vai ser dito no dia do julgamento, vão ter a oportunidade de absolver ou não. Por que eu estou trazendo esses detalhes aqui para vocês? Para que nós possamos nos entender. O Tribunal da Massa foi muito atacado pela família Brits e é muito importante que a gente esclareça todos os fatos. Nós não estamos aqui para brincadeira. A tribuna é muito sério. O advogado Cláudio Daledoni fez algumas acusações muito pesadas contra o programa, inclusive tirando do contexto muitas informações. E isso, de certa maneira, é brincar com a imprensa, é brincar com os veículos de comunicação. Por isso que eu estou aqui, respeitosamente, para restabelecer a verdade. Vejam bem, a polícia tem vários telefones e qualquer cidadão, escutem o que eu estou falando para vocês, tem não apenas o direito, como muitas vezes o dever, de ligar para a polícia e falar sobre um crime, sobre alguma pista. O que você informa para a polícia não vira inquérito policial, não. Mas é com essa informação que você repassa para a polícia que a polícia vai averiguar os fatos, se eles são como realmente são, ok? O delegado Amadeu está aqui comigo, eu quero agradecer, doutor, porque eu já disse várias vezes que o senhor foi muito firme. Nós fizemos até uma reportagem para mostrar que
o senhor está quase na sua aposentadoria, foram vários anos, né, prestando serviço para a sociedade, e nós não temos reclamação do senhor, muito pelo contrário, um delegado que teve o pulso suficiente para concluir o inquérito com toda a pressão do mundo. E aí, para que as pessoas de casa saibam disso, qualquer informação repassada pela sociedade e pela imprensa é averiguada posteriormente pela Delegacia de Polícia Civil, no caso, o delegado e seus investigadores, correto? É uma coisa relativamente simples de se dizer. O senhor tem um telefone lá e eu imagino que o telefone da delegacia toca o dia inteiro sobre vários crimes que acontecem. O senhor tem muitas ligações todos os dias da população? Doutor? Ok. O senhor tem? Tem, recebo muitas vezes. E aí, doutor, era só para eu esclarecer uma coisa aqui, porque nós fomos, veja bem, taxados de fake news. Aí o que eu quero dizer para a população? Que tudo aquilo que nós averiguamos e que a gente repassa para a polícia, o delegado vai averiguar depois. É porque tem gente querendo dizer o seguinte, o Tribuna da Massa enfiou goela abaixo. Vocês acham que um delegado desse porte, respeitoso do jeito que é, colocaria no inquérito qualquer informação sem averiguar antes? Todas as informações foram averiguadas. E agora eu estou aqui, viu, doutor, para mostrar para a população que eu acredito no delegado e para desmentir essas informações, para desmentir essas palavras tiradas do contexto, tentando macular a imagem do Tribuna. Então, quando a gente repassa uma informação, elas são todas averiguadas. E esse inquérito, doutor, foi difícil para o senhor? Foi um inquérito bastante trabalhoso. Mas nós já fizemos, ao longo de todos esses anos, já fizemos inquéritos parecidos com esse. Esse, o que nos chamou muita atenção foi a forma com que o crime foi praticado, a crueldade com que o crime foi praticado, a indiferença à vida humana que foi praticada, e essa indiferença já demonstrada muito bem dentro do inquérito policial, um inquérito com muitos laudos, com muitos relatórios, muitas provas testemunhais também. Mas um inquérito, sim, aparentemente seria um inquérito comum, normal, mas é que houve também muita pressão, muitas informações que chegavam, e todas essas informações, elas demandavam de uma apuração mais correta, uma apuração mais aprofundada para poder trazer para o inquérito policial. Ok. Eu até lembro aqui, e o senhor acabou investigando muito bem uma informação que nós repassamos, foi o Tribuna da Massa que descobriu onde a Cristiana tinha levado o aparelho celular dela. E aí o Lucas Rocha representa o Tribuna da Massa, o nosso repórter que estava lá na delegacia, e acabou passando essa informação, não sei se foi para o senhor ou para o investigador, e a responsabilidade do delegado foi justamente essa, de averiguar. O delegado não pegou as informações que nós passamos e colocou no inquérito. Opa, tem um aparelho celular? Então o delegado pediu para que a equipe fosse até esse local para pegar esse aparelho. Isso aconteceu, foi para o senhor ou foi para o investigador que o Lucas passou a informação? Eu não me recordo, mas essa informação eu lembro que eu abri uma ordem de serviço para que os investigadores fossem até a loja e realmente intimassem também o proprietário da loja, e esse celular veio para o inquérito e hoje esse celular se encontra em realização de perícia. Então, nem todo o conteúdo dentro desse celular foi averiguado ainda? Ele depende de uma perícia, porque nós não podemos mexer no celular sem um documento pericial. Tá perfeito, então. Essa informação é muito importante, porque vejam bem, aí mostra mais uma vez a seriedade do delegado. O Tribuna da Massa deu essa informação? Deu, através do nosso repórter Lucas Rocha. Ele acabou comunicando, o delegado, então vamos saber o que se trata, do que é isso. Pegou o celular e acabou levando para a perícia. Até hoje esse celular não foi analisado, a perícia ainda não conseguiu, porque às vezes o celular está quebrado, sei lá, ou é difícil de quebrar a senha, não sei. Mas a perícia ainda está nesse processo. Por que eu estou dizendo isso, minha gente? Veja bem, nós sim investigamos o tempo todo. Fomos atacados, o Tribuna da Massa não investiga nada. Quem foi que disse? Quantas pessoas já foram presas por causa das investigações feitas aqui? Nós estamos incomodando muita gente. E eu não vou permitir que o nosso nome seja taxado como um veículo de comunicação que produz notícia mentirosa. Não vou permitir de jeito nenhum. Dou minha cara a tapa. Quantas pessoas que vocês que me assistem sabem disso foram presas por causa das nossas investigações? O que a gente faz? Descobre, passa para a polícia vai averiguar o que aconteceu. Aí o pessoal distorce. Tem gente falando aí que eu peguei
peguei as informações e joguei dentro do inquérito, onde já se viu que um delegado desse porte, nem um delegado permite isso. Nenhum delegado joga informação sem antes averiguar o que nós fazemos. Então, existe uma diferença entre investigação jornalística e investigação policial. O que serve como prova é investigação policial, mas a investigação jornalística dá base para a investigação policial. Doutor Amadeu, nesses anos todos que o senhor está como delegado de Polícia Civil, pergunta que eu faço agora para o pessoal que está em casa e que as pessoas que estão me assistindo, eu vi vários elogios para o seu nome. Qual foi, não falando só do caso Daniel, qual foi o caso assim que mais te deu trabalho, que o senhor mais teve dificuldade de conseguir informações para concluir o inquérito? Imagino que foram vários, mas tem um que te deixou frustrado porque o senhor não tinha informação, que o senhor não conseguiu pegar essas informações? Olha, com certeza absoluta, nós temos alguns casos que até hoje povoam o nosso pensamento, que não conseguimos dar resposta, né? Não conseguimos dar resposta exatamente por falta de informações, por não colaboração, muitas vezes, da própria sociedade, ou mesmo, algumas vezes, por falha de estrutura no próprio organismo policial. Então, são muitos casos, Passaia, que a gente tem e que realmente vou levar esse débito comigo. Entendi. Veja bem, o delegado se sente frustrado porque não consegue concluir uma informação, assim como eu também, muitas vezes, enquanto jornalista, me sinto frustrado por não conseguir concluir uma investigação jornalística. Por isso a importância desta aproximação entre a polícia e a sociedade. O Tribuna todos os dias fala, se você tem uma informação, por favor, repasse à polícia, todos os seus dados serão mantidos no mais absoluto sigilo. Eu repito essa frase tantas vezes que já decorei, ela sai fácil da boca. A população ajuda a polícia. Muitos crimes são solucionados por causa da população, é ou não é? Sem dúvida alguma, as pessoas colaboram, sim. Existem muitas ligações que são feitas para nós, como você já falou. Essas investigações, obviamente, passam por uma triagem, mas eu quero deixar claro que nós contamos, sim, sempre com as informações que nos traz o jornalismo investigativo, assim como também as informações que as pessoas nos dão de forma anônima. O nome dela será preservado, não interessa para nós a pessoa que informa, interessa para nós a informação que ela traz. O Tribuna da Massa ou qualquer outro veículo de comunicação algum dia atrapalhou alguma investigação do senhor? Não houve atrapalho nenhum. Mesmo porque todas as informações que a gente recebe, como eu disse, elas são bem analisadas, são estudadas, nós discutimos em torno dessa informação e a partir daí abrimos uma ordem de serviço que nós chamamos para verificar melhor aqueles fatos. Tá. E tem até uma coisa aqui, só para esclarecer também, fechar, porque eu não quero continuar falando desse assunto com o senhor, tá? Eu imagino que para o senhor deve ser um pouco, né? Poxa, onde que o Passaia quer chegar? Eu quero esclarecer os fatos e o senhor está me ajudando, porque é um baita de um delegado e aí tem gente que distorce as informações, coloca o delegado contra a parede, coloca o jornalista contra a parede, coloca o Lucas Rocha, o João Gimenez, isso é deselegante pra caramba. Eu não gostei nada da posição de alguns advogados de defesa nos últimos dias só para defender um assassino. Isso aí já é uma coisa assim tão feia, na minha opinião, tão deselegante, e eu preciso prestar contas com o meu telespectador. Doutor, para nós fecharmos isso, teve uma testemunha uma mulher que deu uma entrevista aqui para o Tribuna falando sobre a vida sexual da Alana e o Edson Brits. Mas quando ela foi conversar com o senhor, ela ficou com muito medo, ela ficou apavorada e o senhor até comentou, acho que ou ela está com muito pavor, ou então ela tem algum problema psicológico. Isso é comum também, de pessoas que, quando percebem que vão conversar com a polícia, elas não têm coragem de abrir a boca. Imagino que o senhor, várias vezes, não conseguiu colher um depoimento que a pessoa não quis falar de jeito nenhum. Isso já aconteceu? E temos muita dificuldade nesse aspecto também, isso é praticamente comum. A pessoa, quando se depara com uma viatura lá intimando-a para depor na polícia, muitas pessoas têm medo, têm receio de represália depois daquilo que elas disserem ali para o delegado, que aquilo se tornará oficial, aquilo irá para o Ministério Público, aquilo irá para o Poder Judiciário. É bastante comum, sim, as pessoas se bloquearem no momento da intimação, no momento da oitiva,
é muito comum as pessoas sentirem esse temor. A gente, claro, obviamente que tem técnicas, procura de uma forma ou outra deixar a pessoa mais tranquila, mas em alguns casos isso é praticamente impossível. Ok. Essa mulher aí, ó, falou pra gente, e aí, quando foi conversar com o delegado Amadeu, ficou toda apavorada. Não sei se ela foi coagida ou não, mas que os Brits têm, com certeza, essa capacidade de coação. Eu não vou falar dos Brits, porque a família Brits é maravilhosa. Vou falar da família do Edson Brits, que é diferente. Senão os Brits, eles vão ficar chateados comigo. A família do Edson Brits. O Edson coage, sim. Isso a gente sabe, porque ele tentou coagir lá no shopping. Nós mostramos isso e os outros veículos de comunicação também. É que foi muito deselegante o advogado Cláudio Daledoni tentar dizer que o Tribuna da Massa mentiu quando colocou essa mulher para falar aqui. Aqui ela teve coragem, porque não mostrou o rosto. Quando ficou frente a frente com o delegado, coagida ou não, não pelo delegado, mas por tudo que ela estava ouvindo, ela não quis falar mais nada. E aí, que culpa tenho eu, minha gente? Agora muda o fato? Olha, meu querido, com todo o respeito, Cláudio Daledoni, está tão difícil de defender o Edson Brits que o senhor virou o canhão, está tirando aqui na tribuna. O que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar com isso? Nada, nada. E não vai me colocar contra o delegado. Ok? Ontem, inclusive, foi tão ruim ter ouvido o que o Cláudio Daledoni perguntou para o delegado Amadeu. Eu até pensei em colocar no ar aqui aquele vídeo, mas eu vou estar dando palanque para uma coisa que não tem fundamento nenhum. A equipe do Cláudio Daledoni que se encarregue de pegar esse videozinho e colocar no YouTube se quiser, porque eu não vou colocar aqui. Eu até tinha recortado para colocar, a não sei que o Lucas, o João achem que seja necessário, mas por mim eu não vou dar esse palanque não, para ficar falando das insinuações que ele fez aqui. Teve até um determinado momento que ele falou que o Tribuna da Massa fez fumaça, teve muita fumaça. Bom, é isso que eu acabei de falar. As informações que nós damos, elas só servem como prova depois de averiguadas pela polícia. Mas o que nós falamos aqui é verdade. Se a polícia consegue comprovar depois ou não, é uma outra história. É uma outra história, mas o que nós falamos é verdade. Delegado, era o que eu tinha para falar sobre isso. Eu vou fazer outras perguntas para o senhor agora sobre outros temas, tá? Por favor, mais um pouquinho da sua atenção. Ô, João, e aí, você que está sempre apresentando o programa aqui, coloca o vídeo lá ou não? O que você acha? Tem 1 minuto só o vídeo. Eu acho que tem que colocar sim, com toda certeza. Tá bom, coloca o primeiro aí então, por favor. Até porque o programa foi citado também. É. Algumas vezes. Essa reportagem do celular é uma delas, que a gente incansavelmente, horas e horas em cima de documentos, informações, descobrimos, e colocamos, levamos ao ar com muita responsabilidade e depois ainda fomos colocados ainda como uma dúvida. O que não é verdade, não é verdadeiro. Por isso que eu acho que sou a favor de colocar sim. Karina, é o seguinte, é o que eu tinha falado com você no início do programa, para você pedir para o Guilherme quais eram os meus vídeos que eu tinha recortado. Você pediu para ele? Pediu? Então tá, coloca aí pra gente. Vamos lá. Eu tinha pedido no início já, Karina. Tá pronto aí? Depois eu pensei em não colocar, mas o João decide. Vamos lá. Tá no ponto? Pode pôr. O apresentador de TV, inclusive, eu chamei também, ele vai ter que esclarecer aqui, né? Eu acho que tem que ter responsabilidade na vida, né? Tem ato e consequência. Ele disse, eu investiguei o caso. Ele participou das investigações, como ele diz, o Eliandro Passai. Ele levava lá para o senhor, discutia com o senhor, como ele propagou na televisão. Não participou de nada, não teve participação nenhuma. A participação da imprensa era da porta para fora, ali aguardando. Ok. Aí o Daledoni pega essa informação e ele distorce para me chamar de mentiroso. Veja bem, eu não participo de investigação policial, tá? Eu participo de investigação jornalística e a jornalística é passada para policial e aí a policial vai averiguar se consegue comprovar essas informações ou não. Doutor Amadeu, o que eu disse aqui é isso mesmo? O senhor pode me corrigir. Não, porque eu não participei das suas investigações, mas das minhas sim. Eu entendi. É que, na verdade, a pergunta se havia participado das investigações. Obviamente que das investigações policiais, não. Mas o trabalho investigativo da imprensa é indiscutível. Sim. Agora, a pergunta que, se você recebe essa pergunta dentro de um ambiente forense, dentro de uma sala de audiências, você entende que seria a participação de investigação policial. Exatamente. Isso nenhum jornal, nenhuma imprensa
participou da investigação policial. Mas muitos veículos de comunicação investigaram paralelamente, não apenas o Tribuna, e conversaram com o senhor, como acontece em todos os casos. Sim, acontece nos casos mais corriqueiros até. Nos casos bem mais simples, que não tem tanta complexidade como tem esse. Isso é uma prática comum, pode-se dizer. E agora, para ficar claro, nós do Tribuna, né, eu não tenho o hábito de ligar para o senhor, porque o senhor é um homem muito ocupado, mas nós somos representados pelos repórteres que estão nas ruas. Os nossos repórteres, representando o Tribuna e o apresentador que vos fala, já repassaram informações para o senhor? Já. Desse caso, Daniel, também? Nesse caso, Daniel. Então, por favor, não distorça. Respeitosamente, meu querido Cláudio Daledoni, você fez uma pergunta de um jeito para que as pessoas pensem que o delegado disse que eu estou mentindo. E o delegado está aqui para dizer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós participamos, sim, das investigações jornalísticas. E as jornalísticas foram passadas para os policiais. Eu só não participei da policial. É só isso, tá? Mas a gente participa do nosso jeito. Tem mais um vídeo. Por favor, pode pôr. Em algum momento, o senhor ouviu menção de que a Lana cometia crimes num banco? Banco? Que ela cometeu crime num banco de estelionato, que ela estava lá, que ela foi presa no banco. Nunca. Não. Se houve essa conversa, doutor, ela pode até ter ocorrido essa conversa, mas eu não... Não, porque no inquérito eu não vi nada disso. Não ouvi o senhor falar nas suas entrevistas. Não. Mas o seu agente especial para assuntos aleatórios, Leandro Passaia, cravou, que é assim que a imprensa fala, né? Cravou que ela foi presa em flagrante na boca do caixa tentando abrir uma conta. Não, mas não tem nada disso aí. Falso. Não tem nada. Doutor, eu tive que ir atrás. Eu vou contar para o senhor. Pois olha, cheguei lá e tinha um boletim de ocorrência mesmo. Mas ela estava noticiando porque ela era estagiária e era responsável pela abertura de contas e ela flagrou. É o seguinte, Cláudio Daledoni, que o senhor se aproveitou apenas da primeira informação. O pessoal que me assiste me conhece. Quando nós praticamos qualquer erro aqui de apuração, nós informamos posteriormente. O João Gimenez estava comigo quando ele apanhou essa informação de um site de notícias, inclusive dando a fonte. Ô João Gimenez, foi você que deu essa informação, lembra disso? Lembro, sim. E você pegou de um site, ok? A nossa produção pegou de um site e passou para você, correto? Exatamente. E aí, eu não sei se a gente fala o nome do site aqui ou não, o site tão pouco teve culpa, foi a Banda B? Ou não foi a Banda B? Mas enfim, o site não teve culpa também. Exatamente. Isso é irrelevante, porque o site que deu a notícia depois foi lá e corrigiu. Opa, peraí, nós tivemos uma apuração errada, não foi a Alana, foi o contrário. E o Tribuna da Massa chegou aqui, eu falei, gente, me desculpem, porque o Edson Brits é um assassino, eu tenho dito isso constantemente, mas uma coisa é certa e o que é errado a gente não compactua. Então, eu quero pedir perdão, porque nós demos uma informação da Lana que precisa ser corrigida. Eu fiz isso no ar, Daledoni. Isso você não lembra, isso você não fala. Daí você só comenta quando nós erramos para dar a impressão de que nós estávamos mentindo e perseguindo sua cliente. Eu tenho humildade, rapaz. Eu já havia pedido perdão no ar e estou me retratando aqui de novo. Ou você acha que eu não tenho humildade? Humildade precede a honra. Eu tenho a humildade de reconhecer isso, fiz lá atrás e estou fazendo aqui de novo. Só que isso não descaracteriza o Tribuna da Massa. Ok? Aliás, viu, Lucas Rocha? Não foi a única informação que foi deturpada e tirada do contexto. Tem essa da Lana, que eu já havia pedido desculpa, que nós tiramos no outro site, e tem aquele dos nudes, né? Essa informação foi completamente deturpada. Chega a dar vergonha alheia, porque imputaram ao Tribuna da Massa, colocaram como se fosse culpa do Tribuna da Massa, uma foto que supostamente é da Cristiana Brits pelada em cima daquela moto laranja lá que já ficou famosa. Como se nós tivéssemos feito isso. Como se nós tivéssemos ido atrás naquele celular e conseguido, naquele celular que nós apontamos para a investigação, como se tivéssemos conseguido nesse celular essa foto aí que você está vendo. Não foi a gente que conseguiu essa foto dentro daquele celular. Essa foto era de domínio público e estava rolando no WhatsApp. E tinha mais gente que tinha dado também. Aí fica falando que nós que mostramos para todo mundo. O que é isso? É muita irresponsabilidade. E para acabar, o último vídeo lá do Daledoni tentando colocar palavras na boca do delegado. Vai lá. Vamos lá. O tal do
sujeito procurado pela Rede Massa, Tribuna da Massa, João Gimenez. Ele vai até lá, acha onde a Cristiana deixou o celular para arrumar. A sua equipe de investigação viu o programa e imediatamente disse, vem cá, esse celular aqui é nosso. Trouxe ali e mandou periciar. O que tem que ser feito? Está na perícia o celular. E daí o senhor ouve o rapaz e, diferente do que ele propaga lá, que ela mandou fraudar uma prova, o rapaz disse, não, ela mandou aqui arrumar o áudio. O senhor lembra mais ou menos disso? Sim. Lembro, eu acho que o celular dela estava com defeito. Estava com defeito. Estava na garantia, foi levado numa loja lá. Foi levado numa loja. Mas assim se fez uma tormenta em cima disso, como se ela estivesse ali... Escondendo alguma coisa? Escondendo alguma coisa. Não. Não? O celular está na perícia. Ok. Veja bem, o que o delegado falou? Não tenho nada para comprovar porque o celular está na perícia. O que significa? Que a perícia ainda não conseguiu abrir o celular. Ok, minha gente? O aparelho está difícil. Foi levado para a perícia e até agora a perícia não conseguiu abrir esse celular. Isso acontece neste mundo tecnológico, nós sabemos disso. Aí, do jeito que o Daniel vai fazendo pergunta e ele vai conduzindo a coisa, dá a impressão de que nós mentimos alguma coisa. Deixa eu só complementar uma informação interessante que ele disse ali na pergunta, no questionamento. Ele falou que aí fez todo-se um alarde em cima disso porque ela deixou o aparelho de telefone numa assistência técnica. Como se, tudo bem, eu só levei o aparelho para consertar. Não, o assassinato aconteceu no sábado. O aparelho de celular foi deixado lá na segunda-feira. Ou seja, passou domingo, passou segunda, o telefone estava lá. Então, foi deixado o aparelho de celular para consertar 2 dias após um assassinato. Viu, então, João? muda tudo aí. Você me perdoa, eu vou voltar com esse assunto, daí eu fecho aqui com o delegado Amadeu. Muito obrigado, delegado. Mas antes, minha gente, vamos conversar agora com o psicanalista. Ele está aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez. Willi Schumann, jornalista, psicanalista, especialista em comportamento humano. Por favor, as imagens de Edson Brits agora, para que o Willi possa falar. Inclusive, é muito interessante, produção, que a gente deixe de um lado as imagens e o Willi pode ficar naquele quadradinho embaixo, analisando isso com a gente, tá? É bem interessante porque ele tem vários anos de comportamento humano e ele vai falar para a gente quais são os 5 pontos, na opinião dele, que podem caracterizar um perfil psicopata para Edson Brits. O homem que matou o jogador Daniel com requintes de crueldade. Segundo investigadores de polícia, esse jogador, além de ter apanhado, ele foi torturado antes da morte, teve os órgãos genitais cortados e só depois foi morto. Tem imagem do Edson Brits? Homem sorrindo. E aí, Willi? Me fale desses 5 pontos. Por que, na sua opinião, ele é psicopata? Veja bem, Passaia. Primeiro, nós não podemos afirmar 100% que ele seja um psicopata, porque é necessário fazer um exame de sanidade mental. Mas existem pontos de convergência que, para mim, não deixam dúvida de que se trata de um psicopata ou um sociopata, né? Eu quero apresentar 5 características e quero que você e que os telespectadores possam avaliar comigo, né, se ele é um psicopata, um sociopata ou não. Primeiro ponto, né, sedutor, manipulador para atingir os seus objetivos. Confere? Sim. Insensibilidade moral. Confere? Sim. Sim. Ataca quando a vítima está em situação de vulnerabilidade. Certo? É verdade. Não possui compaixão, ou seja, uma frieza emocional. Tá? E o quinto e último, não se arrepende dos seus atos, ou seja, não tem remorso, né? Esse quadro, para mim, diz que Edson Brits é, na verdade, um sociopata. Eu quero deixar claro que nem todo sociopata ou psicopata, ele vai agir de forma criminosa, né? Existem casos em que sociopatas estão hoje dirigindo grandes empresas,
Inclusive, o termo sociopata, ele tem como origem as grandes empresas americanas que preferem contratar até hoje executivos com frieza comportamental, né? E talvez esses psicopatas que possuem cargos de CEO, de executivos, nunca se manifestem como Edson Brits se manifestou, certo? Uhum. Então, mas o caso dele, ele se manifestou. Ele premeditou o crime. O que um psicopata faz? Nós não vamos confundir também com o psicótico. O psicótico é aquele que tem alucinações, que fala, não, eu matei porque houve uma voz de comando para que eu fizesse isso, então eu matei. Esse não pode. O psicótico não pode ser responsabilizado criminalmente, porque ele não estava... Não estava sabendo do crime que ele estava cometendo. Já o psicopata não. Ele, na primeira oportunidade, ele é rápido em programar. Ele programou tudo rapidamente como fazer. Opa, o cara está em situação de vulnerabilidade. Mexeu com a minha mulher, vou fazer isso. Vou cortar o pênis dele fora. Vou dar umas porradas nele. Vou manipular as pessoas para que elas me ajudem, as pessoas que estão aqui, para que me ajudem a fazer isso. E foi o que ele fez. Então, na minha opinião, Passaia, trata-se de um sociopata. Olha, com poucas palavras, se ele for solto, o senhor ficaria com medo dele? Se for solto, vou lhe dizer uma coisa, o sociopata ou psicopata, ele nasce psicopata, ele vive psicopata e vai morrer psicopata. O que vai acontecer se ele for solto? Na próxima oportunidade que ele tiver, ele vai agir com um grau de violência ainda maior, porque ele vai se aperfeiçoando. Okay. Né? Veja bem, mais uma vez eu quero deixar claro aqui que eu não posso afirmar 100% que ele é psicopata, mas os traços são muito parecidos. Muito obrigado por enquanto. Atenção, quando você falava dos órgãos genitais cortados, tem uma informação aqui que foi repassada e confirmada pela tia do jogador. Após o sepultamento do corpo, dias depois, chegou uma caixa do IML de Curitiba, lá na casa da mãe do jogador Daniel, em Minas Gerais. E nessa caixa, minha gente, o órgão genital do filho, só o órgão, que coisa, hein? Porque o corpo foi primeiro para ser sepultado, depois isso, que coisa, que sofrimento para a família, que sofrimento. A tia fala sobre isso. A tia comenta sobre isso. Foi o pior dia da vida dela. Eu volto com a tia agora, com todos os depoimentos. Atenção. Lucas Rocha está aqui com a gente. Eu vou pedir para o João Gimenez também me ajudar aqui a conduzir o programa. Mas, João, tudo isso é impressionante porque são os fatos oficiais. Você ficou sabendo, né, daquela... Você não estava lá no Tribunal do Júri, mas a Cristiana, que sempre tentou se passar por boazinha, complicaram a vida dela lá, hein, João? É verdade, né? O depoimento dela foi motivo, inclusive, para alguns questionamentos por parte do advogado contrário, viu? Okay. E a Cristiana Passaia teria dito uma frase, inclusive, que ficou bastante emblemática nesse caso de assassinato. Se for para matar, que seja lá fora. Né? Isso ela teria dito no dia em que o Daniel estaria sendo espancado ali pelo Edson e pelas outras pessoas que lá estavam com ele. É sobre esse assunto que o Lucas Rocha vai falar agora, né? A discussão é exatamente essa. O João Gimenez falou a frase que o Nilton Ribeiro disse na coletiva de imprensa: se for para matar, mata lá fora. Mas aí o advogado de defesa veio e disse que não era aquela frase, que era uma outra frase completamente diferente. É isso, pastor. Então, vamos ver o que realmente foi dito? Agora sim, hora da verdade. Um advogado diz uma coisa, outro diz outra. O que de fato foi dito? Põe na tela. A Cristiane estava chorando, sentada, chorando. A Alana estava bem nervosa, andava de um lado, entrava na sala, saía da sala, ia lá para fora. A Cristiane daí pegou e falou para a Alana: não deixe matar ele aqui dentro da minha casa. A Alana falou para a mãe dela: você sabe como é o pai. E saiu para fora. Fiquei lá, fiquei chocada, sem saber o que fazer. A minha amiga tentou ligar pro SAMU, o Edson falou que não era para fazer nada.
Eu não vi a hora que eles saíram com o carro ou a hora que colocaram o Daniel no porta-malas do carro, porque eu estava sentada no sofá de trás para a janela. Eu fiquei sentada, então eu não vi a hora que eles saíram. Olha aí, não deixa matar ele aqui dentro da minha casa. Foi o que ela disse, é o que a testemunha disse. Exatamente, é uma frase forte. Para o delegado Amadeu Trevisan, essa frase, ele disse isso, inclusive, no depoimento, ela já está assumindo aquele risco de morte do jogador Daniel Correia Freitas. Outra testemunha disse que ouviu Cristiana falar para Alana: não deixe seu pai fazer isso dentro de casa, porque você sabe como ele é. Escuta, gente. Isso aí saiu da boca de uma testemunha que agora está nos documentos oficiais que serão enviados para a Justiça. Ouviu alguém comentando para tirarem mais dali? Não, só a Cristiana uma hora olhou pra Alana e falou assim: Alana, não deixe seu pai fazer isso, porque dentro de casa você sabe como ele é. E a Alana, sabe o que a Alana fez a partir dessa situação? Não, mas sei que ela estava desesperada. Isso a Cristiana falou pra Alana. Pra Alana? Isso. Isso a senhora conseguiu ouvir? Eu estava na sala com ela. Nitidamente? Tava sentada, a Cristiana do lado, eu tava de pé, a Evelyn, a Alana. Pode repetir a expressão que ela usou? Oi? A expressão que ela... Ela falou: Alana, não deixe seu pai fazer isso aqui dentro de casa, você sabe como ele é. Aqui dentro de casa? Isso. Muito bem. Então, a última cena que a senhora estava descrevendo, o Edson passa com essa faca. Consegue descrever essa faca? Era uma faca de cortar carne, desse tamanho assim. Bom, se Cristiana, especificamente, ou Alana, especificamente, pedissem, insistissem ou interviessem fisicamente para parar, se isso poderia ter um efeito diferente. Não, no meu ponto de vista, não, pelo fato de que a Cristiana falou. Você sabe como seu pai é, não deixa ele fazer isso aqui dentro de casa. Então, eu acho que elas já esperariam o que ia acontecer. Elas sabem como ele é e como ele agiria. O que te chamou a atenção nisso aí, Lucas? Uma pergunta que, na minha opinião, é muito astuta, muito inteligente do promotor do caso, que é responsável pela acusação contra a Cristiana, a Alana e o Edson Brites. Ele diz o seguinte: elas fizeram alguma coisa para parar as agressões? E a testemunha responde categoricamente que não fizeram nada. Na opinião da testemunha, não minha opinião e nem do promotor, mas foi uma pergunta muito inteligente do promotor. Pois é, o João Gimenez já disse isso no início do programa, mas levando em consideração o horário, são agora 13 horas e 41 minutos. João, para quem não sabia, existia a possibilidade de que a Alana saísse da cadeia ontem, o que não aconteceu. O pedido de habeas corpus, ou seja, o pedido de soltura da Alana Brites, de 18 anos, foi feito. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná resolveu adiar esse julgamento do pedido de habeas corpus, de soltura da Alana, para a semana que vem. Ou seja, ela permanece e continua presa, pelo menos por enquanto. Ok. Deixa eu perguntar rapidamente agora para o Vili, que está aqui com a gente. Vili, a gente não tem muito tempo, então eu pediria para você resumir. Por que você diz que a Alana tem um perfil psicopata igual ao do pai? Há traços dela visualizando ali o jeito que ela está, o jeito que ela se comporta, que ela possui esse traço muito específico de psicopatia. Ela é perversa, pelo que eu pude notar, ela tem um olhar perverso, certo? Ela é dissimulada igual ao pai. Já não vejo isso na mãe. A mãe é aquela esposa que é muito submissa, que se ela não fizer aquele jogo, já é conhecedora de como o marido se comporta, qual é a atuação do marido, por isso ela fala também: olha, não vá fazer nada aqui, porque já sabe que o marido vai tomar providências severas. Então não vejo esse traço, mas na menina, eu acho essa menina perigosa, né? A minha opinião, não soltem essa menina. Ok, muito obrigado, Vili Schaumann. Ele é jornalista, analista do comportamento humano e psicanalista. Lucas, as agressões foram muito mais perversas dentro da casa. O que acontece é que mãe, filha e as mulheres que estavam lá, elas já tinham uma noção do que iria acontecer, né? Porque nós temos mais detalhes de como foram as agressões. Arrebentaram o Daniel dentro da casa. Arrebentaram. A Cristiana, a Alana, todos que estavam lá,
viram o que aconteceu, arrebentaram o Daniel a ponto dele ficar desacordado. Inclusive, uma coisa que a gente não comentou mais é que os dentes dele chegaram a ser arrancados com as pancadas, com cotoveladas. Então, para você ter uma ideia, a violência das agressões que aconteceram dentro da casa. Ele teve os dentes, alguns dentes arrancados com as pancadas. Olha, agora escuta isso. Deixaram o Daniel pelado e falaram: mexeu com mulher de bandido, vai morrer. Isso foi dito durante os depoimentos. Quer ver? Percebeu se alguém tirou mais peças de roupa do Daniel? Eu só me recordo que eu não sei precisar quem foi que tirou a cueca dele na hora que eles tiraram ele pra fora. Um desses 4? Aham. E eu escutei também que falaram que tinha mexido com mulher de bandido e ia morrer. Sabe quem disse essa frase? Pelo que eu me recordo, foi o David e o Igor. Eles estavam falando, mexeu com mulher de bandido, vai morrer mesmo, não sei o quê. Muito bem. Não foi a única pessoa que disse que isso aconteceu dentro da casa. Tem mais uma testemunha e olha o que essa fala embrulha o estômago, quer ver? O Daniel se manifestou, dizia alguma coisa? Não, a hora que estavam tirando ele já não falava mais nada. E as pessoas que agrediam, diziam algo? Não, eu não lembro quem disse, mas eu só escutei, tipo assim, mexeu com mulher de bandido, é isso que acontece. Não sei dizer quem foi também, mas... E o senhor conseguiu entender o que eles queriam dizer com isso? Acho que só pegou a parte da sala ali. Né? Conseguiu entender por que eles estavam falando mexeu com mulher de bandido? Eu acho que por ele ter feito o que fez, né? O que seria? Eu gostaria de entender o que o senhor estava visualizando naquele momento. Até no momento eu não sabia o que estava acontecendo. Até o momento que estavam tirando ele ali, eu não entendi o que estava acontecendo. Ouviu essa frase, mas ficou meio solto ali. E não sabia, eu fui saber, assim, perguntar depois, aí que eles falaram, não, tava lá deitada com a mulher dele. Tá, uma coisa só para nós entendermos aqui, Lucas Rocha, vem cá. Quem foi que disse isso? Mexeu com a mulher de bandido, dá nisso? Na verdade, essa frase foi atribuída ao Edson Brites no inquérito policial, que ela teria sido dita no quarto. Fora do quarto, estas testemunhas sigilosas apontam que Igor King e David Voleiro também teriam falado isso. Mexeu com a mulher do bandido, vai dar nisso. David Voleiro e Igor King, que também estão presos, são réus acusados pelo homicídio triplamente qualificado. O João Gimenez, antes de mais um áudio revelador, queria fazer uma observação, João? Te vi chamando ali? A observação que eu fiz é a seguinte: nós falamos desde o início aqui das agressões que aconteceram, que foram tão fortes contra o rapaz, contra o jogador, que alguns dentes chegaram a ser arrancados. Isso foi relatado por pessoas que estavam lá próximas. No Instituto Médico Legal, uma perícia realizada no corpo constatou alguns dentes quebrados e não arrancados de fato, mas que comprova ainda as pancadas fortes que ele recebeu, justamente na região da face do rosto. Ok, muito obrigado então, João Gimenez. Nós vamos para mais um áudio. Eu vou agradecer aqui a nossa enorme audiência também no YouTube e no Facebook, pessoas do mundo inteiro que estão nos assistindo agora, pessoas aqui da Itália, do Japão, de Portugal. Muito obrigado ao pessoal do Espírito Santo, muito obrigado a você no Amazonas, muito obrigado a você que está em Santa Catarina também. Eu vejo gente de Brasília, de Anápolis, Goiás. Olha só, conheço essa terra da pamonha tão linda. Obrigado, minha gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, que é um sucesso. Em apenas 3 meses, 300 mil inscritos. Ative o seu sininho também, tá? Obrigado pela audiência de vocês. O investigador Marcelo Augusto, conhece, Lucas Rocha? Conheço. Conversou com ele, não conversou? Conversei com ele diversas vezes. A equipe de São José dos Pinhais, a gente, por causa do caso do Daniel, acabou criando um laço grande, assim, né? O que ele falou no depoimento? Ele falou diversas coisas. Entre outras, ele falou sobre o pênis, o órgão genital do Daniel, que Isso foi arrancado. É muito importante, hein? Atenção. Veja o detalhe, e isso pode mudar tudo em relação ao tamanho da pena que os assassinos vão pegar. Ele foi morto, teria sido emasculado ali na rua. Segurado em pé, emasculado na rua. Na rua. O tênis teria sido lançado
posteriormente teria sido decapitado. Aí alguém teria levado o pênis dele para jogar lá naquele local? Não, da onde estava o corpo, ele lançou o pênis. Da onde estava o corpo, ele lançou o pênis. Mas que distância dava isso? Cerca de 3, 4 metros, 3 metros de distância. Tem uma estrada aqui, tá? O corpo foi achado, eu não lembro a metragem, mas 10, 15 metros à direita da estrada. A morte ocorreu na estrada e o pênis estava do lado oposto da estrada, cerca de 3 a 4 metros de onde encontramos a poça de sangue, perpendicularmente ao local da poça de sangue. Da poça de sangue, inclusive a gente, quando foi procurar o pênis, o doutor teve o desprazer de acompanhar essa situação, eu tive o desprazer de pegar o pênis, a gente se dirigiu da poça de sangue e da poça de sangue o Júnior se orientou para não, se eu estava aqui, eu joguei para cá e apontou exatamente onde se encontrava o pênis. O pênis foi lançado da poça de sangue, não de onde foi encontrado o cadáver. Investigador experiente, esse homem também é fera, esteve em cima do lance e ajudou Amadeu. O que acontece? Se o pênis tivesse sido cortado depois do assassinato, isso é vilipêndio. Quando você vai lá e de alguma maneira acaba retalhando, chutando ou fazendo alguma coisa com o cadáver. A pena não é tão grande. Agora, se você faz isso com uma pessoa viva, aí não é vilipêndio, isso é tortura. E aí a pena é muito maior. Significa que além do homicídio, eles também vão ter de responder por tortura e por isso podem ficar muito mais tempo atrás das grades. Daí a importância da palavra do investigador de polícia que esteve no local. Agora a gente presta atenção, porque tem uma testemunha que diz que a Cristiana pediu socorro para não baterem no Daniel. E eu vou colocar esse trecho aqui no ar, até para nós sermos justos. Tem muita gente atacando a Cristiana, tem muita gente falando coisas que vão complicar a vida dessa mulher. Mas isso pode ajudar. O advogado Cláudio Daledoni, experiente que é, nós reconhecemos isso. Um grande profissional do direito, nós reconhecemos isso. Posso não compactuar com o método que ele usa, mas eu reconheço. Para um advogado que consegue soltar tantas pessoas respondendo a crimes igual o Daledoni, bom ele é ou não é? E essa informação pode ser usada por Cláudio Daledoni, porque é uma informação que, de certa maneira, tira o peso das costas da Cristiana. Alguém viu algo mais dentro do quarto? O Gustavo falou que ele estava junto com o Edson na hora que ele entrou pela janela. O que eu me lembro foi isso. Certo. Descreveram se que expressão cada um usava, se alguém gritava. Falaram também que a Cristiana acho que pediu socorro para não bater no Daniel, mas para não bater nele, não na questão de estou sendo estuprado. E foi isso só. O Daniel, alguém relatou se ele se manifestou, se disse algo? Não. Não me recordo. Você pediu socorro também? Certo. E o Edson falava algo? Não. E naquele momento em que levaram ali para fora, né? Deixaram no chão, etc., continuaram as agressões, diziam algo para as pessoas ali presentes, mesmo para o rapaz que estava perdido? Eu não me recordo. Estava muito nervosa no momento. Estava todo mundo, era uma gritaria, todo mundo nervoso, não sabia o que fazer. É interessante a gente se atentar ao seguinte também, o telespectador ficar atento ao seguinte: ela pede socorro para não baterem no Daniel, mas essa testemunha não ouve ela pedir socorro por causa de um estupro ou de uma tentativa de estupro. E essa mesma testemunha escutou alguém falar para pegar a faca. Vamos ouvir. E aí também foram procurados pelos envolvidos depois? Como foi isso? Foi, tinha acontecido isso, daí passou um dia, daí domingo, no dia da eleição, que estava quase saindo quem que tinha ganho lá, eu estava na sala com a minha mãe e a minha mãe ainda não sabia de nada, porque a gente... Você tinha comentado com alguém? Não, só entre as pessoas que estavam lá, que a gente não sabia o que fazer, assim, e tanto que a gente viu que ele pegou a faca, tudo, a gente imaginava que provavelmente, pelo que eles fizeram na casa, eles tinham matado ele. Só que até então a gente não sabia. Não tinha certeza? Não. Daí, quando deu o domingo, que ainda eu não tinha notícia, a Alana começou a me ligar. Ela ligou mais 5 vezes seguida no telefone e eu não atendi.
Daí ela mandou mensagem no WhatsApp, falou, vem no telefone que eu preciso falar com você. Daí eu já fiquei nervoso, daí tava minha mãe ali, tinha uns vizinhos lá em casa assistindo, daí eu subi lá pro meu quarto e ela ligou de volta e eu atendi. Ela falou que era para mim passar o endereço dela, meu endereço, onde é que eu tava, que ela e o pai dela principalmente precisava conversar comigo e com o meu irmão sobre o que tinha acontecido e tal. Daí eu peguei e falei que lá em casa não dava, que eu tava na casa de um vizinho que não tinha chance deles irem lá em casa, né? Daí eu peguei e eu falei, porque eu tava com medo até, tipo, tava nervoso, não sabia. Daí eu peguei e falei assim, não tem como a gente marcar lá no shopping, que a loja do meu avô é próximo do shopping. Ali eu falei, eu pego o horário do almoço, a gente vai e conversa. E lá também é cheio de câmera. Daí eu peguei e falei, isso podia ser lá. Daí ela pegou e falou, tá bom, meu pai falou que pode ser. Daí ela pegou e mandou lá, então beleza, amanhã 2 horas, não se atrasem. Entendi, ok. Estava conversando com o Lucas aqui, tem um áudio agora que também é revelador. Até aqui você ouviu sobre o assassinato, depois que tudo aconteceu. Lembra da reunião no shopping? Como é que foi? Por que marcaram a reunião? Qual que era o esqueminha deles ali, naquela reunião do shopping? Áudio revelador para você. Lucas, hoje pela parte da manhã nós fizemos um grande mutirão aqui para poder recortar todos esses áudios. Exatamente. Né? Inclusive o que vem agora é aquele que fala sobre o encontro que tiveram no shopping, né? Exato, esse encontro, polêmico encontro, porque foi lá no shopping, na praça de alimentação do shopping, que eles combinaram a versão, teoricamente, apontado pelas testemunhas isso, né? Que eles teriam combinado essa versão a apresentar para a polícia. O que eles diriam para a polícia? O que teria acontecido na versão deles naquela noite, e eles combinaram isso na reunião do shopping. Então vamos ouvir esse trecho que é bem importante para o nosso telespectador entender. Respirando lá, que quando a gente chegou, a gente estava sentado numa mesa, assim, num lugar bem aberto ali, que ele pegou e o Edson, a gente sentou na mesa, daí ele levantou e falou que ali que tinha muita gente, daí a gente ainda ficou procurando, tipo, uma mesa, foi umas 2, 3 mesas, até a gente sentar onde sentou, que apareceu aquela imagem do shopping. Daí lá ele chegou, ele começou a falar que a gente não devia ter visto aquilo, só que ele falou que ele jamais ia deixar um piá ir na casa dele, fazer o que fez com a mulher dele, e ele ia deixar o piá sair vivo, que ninguém ia na casa dele fazer o que fez com a mulher dele e ele ia deixar vivo, para ele sair contando história, ele falou isso. Daí ele começou, primeiro ele quis falar para mim e pro meu irmão que a gente não precisava estar na história, que ele quis excluir eu, meu irmão, e o Igor, ele também falou que não ia, tipo, botar na história, porque quanto mais pessoa tivesse, pior ia ser, tipo, mais testemunha, né? Que ele falou que se perguntasse alguma coisa, a gente não falava que não tinha ido lá, que não sabia de nada. Olha, é tanta coisa, é ou não é? E tem mais ainda, tem mais. Você me espera Lucas, vamos voltar a falar do caso, Edson. Bora lá, vamos lá. A gente tem mais uma testemunha que diz que no mesmo dia do crime recebeu uma ligação da Lana para que se encontrasse com os Brits. A conversa seria para combinar aquela versão que a gente falou agora há pouco no shopping, mas foi no mesmo dia do crime que essa testemunha já estava recebendo ligações da Lana e são, segundo essa testemunha, ligações insistentes. Dentro do carro, a Alana e a Cristiane não falaram nada. Só quem falou foi o Edson. O Edson pegou, me pediu desculpa pelo que tinha acontecido, mas que ele prezava muito pela família dele e que qualquer coisa que acontecesse com a família dele, ele prezava demais. Que o que aconteceu, que o Daniel, no caso, tinha estuprado a Cristiane, então, né, ele não poderia deixar isso acontecer. E falou que não era pra gente contar uma história, que o Daniel tinha saído da casa, que ele estava muito bêbado, estava no celular, o portão estava aberto. Ele saiu da casa, pegou o Uber e ninguém sabia mais dele. Olha, João, vai ficar difícil defender a família do Edson Brits, hein? São muitas provas, né? Eles tentaram, depois do crime, tentaram encobrir tudo isso, mentindo, dando versões. Você se lembra do início,
de todo o caso. O Edson Brits chegou a falar uma coisa, depois voltou atrás, disse outra e depois mais outra ainda. Então, houve várias versões. O que levou, no momento do inquérito, que estava sendo conduzido pela Delegacia de São José, os policiais ter mais dúvidas ainda sobre o depoimento dessas pessoas, né, que foi mudado pelo Edson. Lembra-se da janela do quarto, inclusive? Ele falou que entrou pela janela, depois disse que arrombou a porta. Houve aí uma série de controvérsias sobre os detalhes que fez com que Brits chegasse até o Daniel. João, vamos dar uma paradinha, dar uma respirada para depois poder voltar com mais? Vamos lá, vem aqui. Rocha, por favor. Apresentando o programa aqui comigo, junto com o João Gimenez. O que mais que nós temos dos áudios? Temos diversos trechos, claro que a gente não consegue trazer tudo aqui para o nosso telespectador. Mas amanhã o João vai continuar. Falado, né? Mas o João vai continuar falando sobre isso, mas os trechos mais importantes a gente separou. E uma testemunha sigilosa falou sobre a versão que eles combinaram para falar para a polícia. Aquela versão, a mesma versão do shopping, ela falou sobre essa versão e a gente pode ouvir. Lá que quando a gente chegou, a gente estava sentado numa mesa assim, num lugar bem aberto ali, que ele pegou e o Edson, a gente sentou na mesa, daí ele levantou e falou que ali que tinha muita gente, daí a gente ainda ficou procurando tipo uma mesa, foram umas 2, 3 mesas, até a gente sentar onde sentou, que apareceu aquela imagem do shopping. Daí lá ele chegou, ele começou a falar que a gente não devia ter visto aquilo, só que ele falou que ele jamais ia deixar um piá ir na casa dele, fazer o que fez com a mulher dele, e ele ia deixar o piá sair vivo. Que ninguém ia na casa dele, fazer o que fez com a mulher dele, e ele ia deixar vivo, para ele sair contando história. Ele falou isso. Daí ele começou, primeiro ele quis falar para mim e pro meu irmão que a gente não precisava estar na história, que ele quis excluir eu, meu irmão, e o Igor, ele também falou que não ia botar na história, porque quanto mais pessoa tivesse, pior ia ser, mais testemunha, né? Que ele falou que se perguntasse alguma coisa, a gente não falava que não tinha ido lá, que não sabia de nada. Daí ele pegou e falou que a história dele, que qualquer coisa todo mundo ia ter que contar a história de que a gente chegou lá, que o Daniel chegou muito bêbado na casa, que lá ele bebeu um pouco, que ele estava meio nervoso e não saía do celular, que era para ele que quando o Edson foi comprar mais bebida, o Daniel estava mexendo no celular, não falou nada para ninguém, saiu do portão e sumiu. Essa foi a história que ele quis que a gente contasse. Que daí o Cristiano e a Alana? Elas não falaram nada. Mas foi a Alana que chamou vocês? E elas duas estavam presentes na reunião? O Edson chegou com as duas atrás. Daí elas sentaram na mesma mesa. Na mesma mesa? Elas ouviam o que ele dizia, as orientações que ele dava? Tudo, Só que as duas nem não falaram nada. Assim. Ele falou que já tinha conversado com todo mundo e que a história já estava fechada. Então ele ainda falou do elo. Ele falou, vocês aqui foram os últimos, então o elo já fechou e eu não... É essa história que todo mundo tem que contar. Que se rompesse o elo, ele ia saber quem foi. Falou que ele tinha contato com a polícia lá no shopping. Falou que não era para ninguém roer a corda, ele falou. Lucas, não tem dúvida de que eles tentaram realmente criar uma versão para se safar disso, né? Exatamente, e importante, a Cristiana e a Alana Brits ouviram toda essa, né, tudo isso, toda essa movimentação, eles combinando a versão, e ele disse ali, a testemunha disse, que eles ficaram quietas, elas ficaram quietas naquele momento. Lucas, muito obrigado por hoje. Valeu, obrigado para você, tá? Obrigado pela oportunidade. João Gimenez, muitos outros áudios ficaram, inclusive, para trás e que você vai repercutir amanhã. Amanhã, com toda certeza, vamos mostrar o restante dos depoimentos que chamaram bastante atenção nesta semana. Viu? Ok. Eu vou agradecer, por favor, mostra para mim agora lá, meu querido... Tá ali, ele está bem concentrado. Muito obrigado, meu querido Vili. O Vili Schaumann, ele é jornalista, psicanalista. Ele hoje fez uma análise do perfil psicológico de Edson Brits, diz que ele tem um perfil de psicopata. Óbvio que tem que ser feito um exame para isso, mas ele tem características muito fortes. Para quem quiser saber mais do seu trabalho, por favor. Então, você pode me encontrar no YouTube,
através da nossa página lá, Psicanálise em Pauta. Tem um divazinho, um divã, né? Você vai achar essa página lá no Facebook. E também, se quiser falar com a gente, falar comigo pelo WhatsApp, 41 99 802 3241. 99 802 3241. Obrigado, Passaia. Foi um grande prazer estar aqui com vocês no Tribuna da Massa. Esse aí também é cineasta, esse cara é fera. Viu, Vili? Fala mais devagar seu WhatsApp, que tem gente que vai mandar para você. Como é que é o seu WhatsApp? Vamos lá. 41 99 802 3241. E, quem quiser, o canal dele no YouTube, Psicanálise em Pauta. Obrigado, Willy. Um abraço para você. Você é fera. Foi um prazer, querido. Sucesso. Fique com Deus. Minha gente querida, um bom final de semana para vocês. Muito obrigado pela audiência até aqui, mais uma vez, com recorde. Um beijo no seu coração. E eu sempre termino assim, ó. Beijo apaixonado e gratidão.